Olá, queridos, tudo bem? Hoje a gente vai estudar uma parte muito importante da química, que é a estequiometria. A estequiometria vai envolver todos os cálculos necessários para saber a quantidade de substâncias envolvidas em uma reação. Tá? Então, vai ser esse elo entre a matemática e a química. E uma das principais coisas que vocês precisam saber aqui são as definições, né, de massa, de mol, de concentração de cada reagente, certo? A gente vai começar a nossa aula falando um pouco aqui, resumindo um pouco do número de massa e a massa atômica, que são duas coisas diferentes. Quando você tem um elemento qualquer, a gente sempre está representando esse elemento com o símbolo dele. Em cima a gente vai colocar o número de massa, embaixo o número atômico. O número atômico ele vai coincidir com a quantidade de prótons. Já o número de massa, ele vai coincidir com aquelas partículas dentro do átomo que possuem massa. A gente sabe que num átomo você vai ter os elétrons, os nêutrons e os prótons, sendo que os elétrons estão ao redor do núcleo, no que a gente chama de eletrosfera, e no núcleo você vai ter os prótons e os nêutrons. Quando a gente vai comparar aqui a massa dos elétrons e nêutrons e prótons, a gente percebe que a massa do elétron ela é muito pequena em comparação com a massa do nêutron e do próton. Ou seja, quando você tem um átomo e você quer saber a massa dele, o que vai ser de importante aqui vai ser a massa do nêutron e do próton, porque a massa do elétron é tão pequena que a gente acaba não levando em consideração. E aí a gente vai considerar a massa do nêutron sendo 1 e a massa do próton sendo 1 também. A massa do elétron a gente vai considerar como 0. Então você vai ter 0 unidades aqui de massa para o elétron, 1 unidade de massa para os nêutrons e prótons. Então quando você vai saber a massa total, você vai precisar contar a quantidade de prótons e somar com a quantidade de nêutrons para poder calcular esse número de massa. Vamos aqui para um exemplo. Ó. Qual o número de massa de um elemento que possui 6 prótons e 7 nêutrons? A gente sabe que o número de prótons é igual ao número atômico, seria igual a 6. Tá? O número de massa aqui em questão seria prótons mais nêutrons. Então você vai ter 6 prótons mais 7 nêutrons. Totalizando aqui um total de 13, né? Esse número aqui a gente não coloca nenhuma unidade, tá bom? Então o número de massa ele não vai ter unidade nenhuma, porque ele vai ser a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons.